E se você não é da área, fica se sentindo mal por não saber dizer o que é marketing, não se preocupe, porque tem muito profissional e profissional bom que também não sabe. E infelizmente eu vejo profissionais muito legais com autoridade criando um pouco de desinformação em cima disso. Em parte porque é assim uma retórica de venda, você fingir que alguma coisa morreu, porque aí você está criando e propagando o novo. E aí a pessoa que, poxa, talvez esteja um pouco desavisada, que o novo não é tão novo assim, vai tipo, nossa, eu preciso estar aqui seguindo essa pessoa e ouvindo tudo que essa pessoa diz, porque essa pessoa está super atualizada, porque, nossa, tal coisa morreu, agora já tem uma nova coisa, um novo conceito. Então aqui eu tô trazendo uma série de vídeos que a gente vai ler um pouquinho sobre artigos que falam sobre o conceito de marketing, o que é. E esse aqui é o meu favorito, porque ele tem uma pegada histórica muito interessante para a gente entender como que o conceito de marketing foi mudando ao longo das décadas. Esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo a gente viu um artigo que na verdade é mais um comentário publicado do porquê que talvez a gente precise sim repensar o conceito de marketing, ter um conceito um pouco mais novo do que a gente tem atualmente. E o autor também indicou algumas metodologias para a gente criar esse conceito, que não é assim, quem é o fulano disse, então esse é o conceito de marketing. Não, né? O conceito ele precisa estar ali e abraçar muitas pessoas que atuam, seja o próprio consumidor que está ali consumindo o que o marketing entrega, os marqueteiros que estão no mercado atuando como profissionais, os marqueteiros que estão na pesquisa, as instituições, a sociedade. Então, todas essas perspectivas precisam ser abraçadas. E eu acho que esse segundo artigo, ele vai deixar o primeiro muito mais claro, porque ele sim é um artigo mais de pesquisa, ele é mão na massa, que vai analisar aí, então, quais são os pontos-chave de cada conceito. E tem gráfico, tem ilustração, vai ser bem claro, muito interessante. E aqui na introdução, vale a pena a gente ver que já temos aí um viés da língua inglesa. São pesquisadores do Reino Unido, né? E o que é interessante, assim, eu não tenho essa informação de como que seria no português, mas no inglês a gente vê que o marketing, ele é de 1561, quando foi aí colocado nos dicionários. E aqui tem uma coisa que eu fico sempre abismada, é a quantidade de publicação. Tipo assim, é uma frase afirmando isso, e olha só a quantidade de publicação que vem depois, do tipo, essa é uma informação repetida várias vezes por várias pesquisas, né? E aqui os autores já colocam, né, que apesar da gente ter, assim, né, esse ponto bem antigo de 1500... Quanto que era? 1561. E aí a gente pensa, né, que a descoberta do Brasil... Desculpa, gente, eu não sei o vocabulário correto, né, de falar essas coisas. Eu sei que não é bem descoberta, porque... Enfim, mas tá. 1500 é uma data importante para o Brasil. E aí a gente vê que, poxa, o marketing já estava ali aparecendo na sociedade desde aquela época. E isso nos coloca que, mesmo tendo esse marco histórico da palavra, a gente tem aqui outras pessoas que dizem como o marketing ele não é bem compreendido, né? Que a gente vê tanto uma publicação de 2011 quanto uma publicação dos anos 90. E isso é bem interessante de ver que, cara, as décadas estão passando, mas a confusão permanece. E aí, aqui tem um ponto que eu achei muito legal, né? Que o marketing ele tem aí uma competência meio arbitrária. Isso quer dizer que está constantemente mudando e que hoje é considerado aí um campo do conhecimento muito mais dinâmico do que estático. E isso não quer dizer que vem com julgamento disso ser bom ou ruim. É a mesma coisa da gente pensar que tem partes do campo do conhecimento, por exemplo, da matemática, que não tem interesse de mudar, né? Como 1 mais 1 é 2. Mas tem algumas partes da matemática que aí tá aumentando as fronteiras, né, do como que a gente usa essa ferramenta, e é entender que o marketing talvez não tenha esse núcleo tão estático assim. A gente não tem o 1 mais 1 é igual a 2. E esse é o ponto. É simplesmente uma observação da natureza do marketing. E aí aqui, esse último parágrafo, ele é muito legal, porque indica novamente essas questões históricas, né? A gente vê assim, que muitos pesquisadores assumem que o marketing ele tá ligado aí com a Revolução Industrial. E aí a gente vê aqui, né, a citação do Adam Smith, que é essa questão de você ter a escala industrial começou a ter uma preocupação maior com o consumidor.
Também, dessa mesma época, a gente vê o surgimento da formação mesmo da pessoa administradora, né? Também tem a gestão de projetos, a gestão de empresas. Então, foi uma mudança social muito grande e que teve essas fragmentações e o surgimento de novas profissões. E aí, aqui no final, o que é interessante é que essa parte mais de engenharia de produção, naquela época, foi extremamente hegemônico, né? E realmente, se a gente se coloca um pouco ali, a preocupação da época era muito mais conseguir a eficiência das máquinas. O povo não estava muito ali preocupado tanto com a eficiência do consumo, como que as pessoas iriam consumir isso. Porque pensando que a gente não, né, aquela sociedade inglesa, né, porque enfim, a indústria começou por lá, a sociedade toda ainda não tinha a capacidade de consumir nessa escala. Então, assim como a gente vê nessa mudança da era digital que democratizou o consumo da informação, por exemplo, lá as indústrias ajudaram a democratizar o consumo de alguns bens. E aí a gente vê então que isso tudo aqui, 1776. Do que eu tenho conhecimento, a gente vai ter uma mudança muito brusca em pensamento de consumo, no tom de voz da publicidade, mas só lá depois da Segunda Guerra. E isso sim, concentrado nos Estados Unidos, que foi um país que enriqueceu pra caramba. E aí as pessoas já tinham as coisas. Teve movimentos de contracultura ali nos anos 70. Então, todo esse período, a gente pode colocar aí, então, né, de 1800, demorou, então a gente coloca quase 1970 e tantos, 100 anos, é isso? Eu sou ruim de matemática. Em 100 anos a gente tem aí já uma nova mudança dessa perspectiva de consumo e que realmente as necessidades e como que as pessoas consomem, por que elas consomem, começou a ter mais pauta. E aí, finalizando aqui, é muito importante que, por conta, os autores, eles dão, né, todo esse cenário, que é muito interessante, e eles colocam, cara, a gente vai analisar os dados só a partir de 1960. Porque é isso, antes disso, a coisa era muito mais da engenharia de produção. E eu imagino que também seja muito mais difícil coletar informações, coletar dados, analisar, antes disso, em que talvez a área não estivesse, assim, minimamente formada. E aí ainda tivesse muito misturada com uma administração mais generalista e uma gestão de projetos, talvez, mais generalista também. Então aqui, a gente indo aqui, né, em 1960, os autores, eles citam a Segunda Guerra. E, gente, uma guerra mundial é uma coisa meio que nem a gente viveu com a pandemia, né? É algo que muda muito a forma que as pessoas percebem produtos, consomem e vivem. Então, você ter ali um fim de uma guerra realmente é um evento muito significante para as coisas mudarem depois disso. E aí é interessante que os autores colocam a Associação Americana de Marketing, que é American Marketing Association, por isso que é AMA, coloca ele em 1960 como um dos primeiros conceitos. E aí eu só vou colocar aqui a tradução do conceito para ficar mais claro, mas já vou falando qual que então foram as críticas que apareceram a esse conceito. E o que é interessante, a gente tem que prestar muita atenção nas datas. Por isso que eu adoro o conhecimento vindo dos artigos científicos, porque tem data para tudo. Tem vários autores para cada palavra que a pessoa vai lá e fala assim, é assim. Por que é assim? Porque 50 mil fulanos já falaram que é assim, sabe? Então, existe uma aceitação geral de várias pessoas que estão pesquisando nessa área em relação a essa afirmação. Não é, só um fulano, sabe, que disse. E aí a crítica que foi colocada em 1968 foi que a prática do marketing já era mais centrada nas pessoas. E o que eu acho muito interessante é que hoje em dia tem quase um esgotamento, né, do software ser desenvolvido centrado na pessoa. E, gente, eu acho um pouco estranho não ser centrado, sabe? A produção de produtos não ser centrada nas pessoas, porque a gente vê que, cara, essa é uma crítica do marketing desde 1968. As pessoas estão falando, cara, o marketing, ele tá preocupado com o consumidor. Ele é centrado na pessoa e muito menos na fábrica, na indústria.
Isso a gente ainda não tinha revolução, né, digital, porque a gente tem esse termo, né, de usabilidade centrado no usuário. E eu, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, né, que tipo, pô, agora já é padrão de mercado, cara, a gente tá falando disso há muito tempo já, sabe? Mas enfim, o que quer dizer que as críticas, quando você tem ali, oh meu Deus, quis sair, eu sabia que você tava com calor de estar lá fora, meu Deus, ai meu Deus. Oh, meu Deus, um nenenzinho. Tá, foco. Essa descrição de marketing, né, em 1970 era muito vaga em relação a quem que é o consumidor. E aí colocava muito interesse em quem é o marketing, o que ele faz. E aí, assim, a gente já tem um tempo depois, 1967, uma segunda definição. Que aí a gente já tem aqui o Kotler, que, nossa, famosíssimo, né? E é bem interessante aqui que eles analisam, né, que o Roger, a definição era muito centrado na identificação das partes que estão ali nesse relacionamento do marketing, enquanto o Kotler, ele tá pensando nas atividades das organizações. E aí a gente vê que mesmo esse conceito do Kotler, que já adicionou, realmente existe uma parte muito interessada, que é a questão das instituições, mas ao mesmo tempo é muito focado em instituições que estão ali só querendo, não só querendo lucro, né? Mas talvez instituições do mercado, enfim, que não são ONGs, não são instituições públicas, por exemplo, e que a gente vê atividades de marketing dessas instituições também. E aí, então, caminhando para 1970, aqui os autores eles colocam como um período muito interessante para a maturidade e o crescimento do marketing. E como eu falei anteriormente, cara, em 1970 a gente teve aí um crescimento de contracultura. Dá para entender realmente por que teve aí um momento de abalar as estruturas sociais bem fortes. Aí o grupo aqui de pesquisa coloca, né, que teve crises energéticas, uma questão de recessão, pós-guerra. E aí, olha só que legal, esse artigo é excelente, né, porque eles colocam, lá no final do artigo tem todos os conceitos e tal, eles elegeram conceitos chaves aqui para tecer a crítica, e aqui eles analisam, tem aqui no apêndice, né, a partir de 9 definições, eles identificaram qual que é a categoria mais citada. Então aqui nos 1960, a gente vê que a gente tem o lucro como um ponto de interesse, gestão de recursos, que já falei sobre isso nos vídeos de competitividade, é uma teoria muito importante que as pessoas não entendem nem um pouco sobre o que é recurso. Nossa senhora. Aqui a gente tem também a questão de satisfazer os consumidores, de antecipar consumo, e interessante que os objetivos organizacionais aparecem, né, aqui nessa linha entre, beleza, é citado, questão de valor, a segmentação de consumo, mas o que ganha aqui são esses pontos tem sim umas atividades organizacionais, mas uma questão de lucro, gestão de recurso, para satisfazer e antecipar, né, a vontade de consumo. Então, voltando aos anos 70, a gente vê aqui que já tem essa crítica, né, a definição tá muito focada em produção de lucro, e a definição não tá tão ligada assim a uma competitividade, né, um posicionamento competitivo das empresas. E aí aqui já aparecem pontos muito interessantes, né, que já começam a se pensar no marketing, que é mais um processo em vez de só uma combinação de atividades. O que isso quer dizer? É muito sutil, mas é bem importante quando a gente sabe qual que é a definição de estratégia. Porque quando é uma combinação de atividades, não necessariamente você está dizendo que elas são atividades organizadas, né? Que tem um começo, meio e fim, que tem um porquê, que tem um pensamento por trás. E é bem interessante que quando a gente fala que é um processo, pode ser um processo que não necessariamente assim tem um começo, meio e fim, mas pode ser um processo cíclico. A questão é, se existe um processo, existe um pensamento do porquê das coisas. A gente já, né, tá um pouco implícito a característica da palavra. E por isso que todo esse lance, assim, nossa, quais são as palavras minuciosamente que a gente vai escolher para definir marketing? É por conta disso. Às vezes
uma pequena palavra, elas não são sinônimos. A gente precisa pensar na conotação e se todas as pessoas vão entender aquilo da maneira que talvez deveriam entender. E além disso, aqui a gente começa a identificar a questão da segmentação de mercado. E caramba, hoje em dia a gente ouve tanto sobre você segmentar, você precisa entender o seu consumidor, ninguém agrada a todo mundo, você precisa de um posicionamento diferente. Tá aí, 1970. E aí aqui a gente já vê o que então temos aqui na figura. Lá pra frente vai ter uma imagem da gente ver todas as décadas, né? Mas então vamos ver o que tá mudando aqui. A gente vê que identificar o consumo tá muito forte, né? Aqui também aumentou. Engraçado, ó. O lucro ainda tem uma certa relevância, mas diminuiu muito. Olha só onde é que ficou. E aí a gente tem aqui, ó, comportamento do consumidor. Tá começando a ter relevância aqui nos anos 70. Não é à toa, né? A gente vê ali o crescimento e a expansão da psicologia, e aí o Marx já está pegando algumas metodologias interessantes do comportamental de lá. E aqui a gente começa a entrar nos anos 80, que é uma década muito interessante aí. Estamos quase entrando na era digital. Mas a gente vê aqui, ó, que nos anos 80, os autores eles já citam que teve uma mudança muito grande na escala das estruturas das empresas, né? Então a gente vê que a competitividade, ela já está numa escala global. E aí o Kotler aparece aqui de novo com a publicação de 2004, que essa questão, né, da força da globalização, que já começa nos anos 80, está fazendo com que o marketing preste mais atenção na segmentação de mercado. E aí a gente pensa, né, assim, como antes disso, realmente, a geografia do espaço já meio que forçava a sua segmentação muitas vezes. E agora não, essa segmentação ela passa a ser abstrata, mas não de um jeito que ela é qualquer coisa em relação ao abstrato, mas que ela já não é tão tangível, ela é tangível nessa parte do que se fala sobre o comportamento, né, do consumidor. E aí outro ponto bem interessante é aqui, ó, o social awareness, né, que é o fortalecimento dos movimentos sociais. É uma forma bem complexa de falar, né, porque a gente vê movimento social assim borbulhando e sendo motriz de muitas mudanças relevantes, mas aqui tá dentro desse contexto. Ele coloca aqui, né, que não é qualquer movimento social, mas um pouco mais especificamente essa parte da preocupação com o meio ambiente e não tanto uma preocupação social, talvez, que a gente tenha em relação à igualdade social, sabe? E aqui é muito interessante, a gente já tá aqui em 1981, que os autores eles colocam como que não somente a gente saiu, né, é um processo, não é só uma combinação de atividades, é um processo, e não é qualquer processo, é um processo de troca. E aí também adiciona a noção aqui, né, dos conceitos de quem produz e quem consome. E tratar, né, assim, não é uma empresa, é a produção. Pode ser uma instituição grande, pode ser uma instituição pequena, pode ser numa situação ainda de artesanato, de indústria, produção. E o consumidor também é um consumidor que não necessariamente é um cliente, talvez. E aí aqui a maior crítica em relação a esse conceito é usar a palavra match, né, que é você encontrar o consumidor perfeito para o produto perfeito, e aí você tem esse encontro de necessidades, né? E que ali a crítica seria que, em vez de você ter esse encontro do tipo assim, eu já tenho um produto aqui e aí eu preciso de um consumidor aqui para ter esse sistema de troca, não. Eles colocam aqui, cara, é melhor você falar em criar. O que isso quer dizer? Também é bem sutil, porque quando a gente fala em criar valor, é a relação entre essas duas partes. Então, por isso que eles falam que é uma relação muito orientada ao produto. É do tipo como se somente o produto transferisse o valor para o cliente. Mas quando a gente trabalha, por exemplo, em serviços, que ali é uma troca do relacionamento, né? Então, o que a marca ganha com o relacionamento com o cliente? Isso é muito importante. Quando a gente pensa, por exemplo, num relacionamento de consumo em relação ao luxo, se
uma marca ela consegue ser consumida por pessoas que têm influência, ela também vai conseguir criar aí valor para ela em relação a quem está consumindo. Por isso que eu acho muito interessante esse ponto, assim, sutil, mas que diz muito. E claro, né, a gente tá ali em 1980, a gente tá olhando para trás, fica muito mais fácil de ver isso acontecendo. E como a gente vê que hoje em dia, assim, normal, né, é o padrão. A gente vê como que alguns termos, né, poxa, eles não são mais nem um pouco hegemônicos. A gente vê, assim, o gráfico, que eu tô fazendo esses riscos, né, oh Jesus, a gente vê como que quanto mais pra direita do gráfico, quer dizer que tem mais citações. E aqui, então assim, quanto mais a gente vê essa oscilação do gráfico, quer dizer que, cara, a gente tem conceitos mais díspares também, né? Não são as mesmas pessoas que estão citando as mesmas categorias. Então a gente vê aqui que, o gráfico já tá oscilando um pouco mais. E aqui a gente tem também um padrão em que, cara, os anos 80 foi o ápice dessa parte das trocas, né? Quando a gente estava entendendo mais sobre isso e menos talvez sobre satisfação, mas aqui ó, ainda tem. Então assim, você tem pontos muito claros de que todos eles estão citando isso, né? E aqui também as atividades organizacionais. Então a gente tem aqui 3 pontos chaves desse conceito, enquanto às vezes um ou outro só fala sobre função, sobre entender o consumidor. Ética, então, coitado, tá nem aí. Então tem ali, assim, realmente categorias que vão ser pouco citadas, enquanto umas que estão muito citadas. E aí, assim, uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente nesse artigo, no outro a gente viu também, que a AMA, ela é muito citada como qual que é a definição de marketing, aí coloca ela como uma instituição que, enfim, teria que generalizar aí, né, o que é o conceito. Mas aqui a gente vê que, cara, existe sim críticas pesadas, né? A gente vê que, então, em 1985 houve uma mudança aí de paradigma do que seria o marketing, mas eles falaram que, assim, cara, mudou, mas não mudou muito, não mudou o tanto que precisa, porque não colocou ainda as dimensões sociais. Então, a gente vê que em algumas outras instituições a discussão já estava mais lá na frente. E aí a Associação de Marketing Americana não absorveu, né? E aí aqui é citado o que são essas inovações que ficaram de fora, que é aquela gestão de relacionamento, dos objetivos, né, das partes relacionadas. Lembrando que o que a gente acabou de ver foi a era do estudo das trocas, né, em relação ao marketing. E agora sim, anos 90, estamos chegando mais próximo. E aqui nos anos 90 trata um pouco sobre essa questão de criação de valor mútuo. A parte do relacionamento entre as partes, que não era tão bem definido nos anos 80, aqui nos anos 90 a gente vê com um pouco mais de força. Então aqui coloca, nesse artigo de 1999, coloca que a experiência do consumidor precisa tá ali dentro do escopo do conceito de marca. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre a construção, né? Se antes a gente tinha uma exaustiva aí pesquisa sobre a questão das trocas, mas a troca acontece como? Quando a pessoa tem a experiência com a marca, a experiência de consumo. Então a experiência é o meio de criação de valor. Aí aqui na figura dos anos 90 a gente vê também que tem algumas partes que são menos citadas, e a gente vê que o que na década anterior, assim, tinha uma reflexão clara sobre alguns pontos, aqui nosso gráfico voltou ali a ter uma dança, não ser tão uniforme, não ser muito claro, né? Tipo, do que a galera tá querendo falar especificamente nessa década. Mas a gente vê aqui uma alta em relação a satisfazer o desejo de consumo. A gente vê aqui ainda as trocas despontando como algo muito relevante. E em terceiro lugar, a gente volta a ter um pouco melhor, né, essa parte de identificar as partes, a segmentação de mercado. A gente tem mais interesse em relação ao lucro. A gente tem aqui as diferenciações entre produtos e serviço e os objetivos organizacionais, né? Então, tá um pouco mais disperso, tá? Talvez o nosso conceito teria que ser bem maior aqui para abranger todos esses pontos que a gente identifica como uma significância
razoável, né, no que os pesquisadores da época estavam trazendo. E é ótimo que o próximo highlight já é que, justamente nesse ponto, né, que apesar do escopo, né, de definição tá um pouco mais extenso, ele ainda assim não contempla essa parte de como que forma as relações de consumo. E isso já vai indicando do que talvez a gente vai encontrar aqui nos anos 2000, né? Então aqui a sugestão para os anos 2000 é que a definição de marketing consiga realmente abraçar essa parte social e ética do marketing. E aí a gente vê aqui que em 2004 a gente tem uma definição mais clara de termos, né? Que é esse Customer Driven Marketing, que, como eu falei, hoje em dia é um padrão de mercado, né? E aí aqui em 2009 já tem o Kotler de novo aparecendo como uma grande referência. E aí aqui nos anos 2000 o que a gente vê é que a sugestão de omitir essa parte de tem ali uma pessoa produtora e uma pessoa consumidora. Quando você omite esses papéis, a gente fala assim, cara, pode ser uma relação entre dois consumidores, então você deixa, né, esses pontos um pouco mais flexíveis. E aí o que eu acho muito maluco é que, nossa, essa pessoa pesquisadora, não sei se é homem ou se é mulher, né, porque é só o sobrenome que a gente fala, mas em 1991 já estava aí sugerindo algo bem avançado para a época, né? Que coloca pontualmente que o consumidor ele precisa ser integrado ao design do produto e ele fazer parte ali do sistema de processo de produção, né, para a interação. Olha só o que essa pessoa estava pensando em 1991. Bem à frente, hoje, novamente, né, nos anos 2000, a gente vê que, cara, isso é padrão do mercado. Então, aqui nos anos 2000, fazer aqui, né, as nossas linhas. Aqui a gente vê que a satisfação do cliente está em alta, né, já é um padrão, você vê que há muitas décadas, então a gente vê que realmente é algo bem relevante. E as organizações, os objetivos organizacionais. Existem outros pontos aqui, né, para aumentar qual que é a identificação, assim, não ter tanto uma identificação tão pesada em relação a quais são essas partes que estão criando trocas, quais são essas partes. E o que é interessante, essa questão de você não ter, marketing não tá só preocupado com o consumo que o produtor e o consumidor direto tá ali relacionando. Existe uma boa parte, muito relevante, do que é o consumidor indicando para outro consumidor. Eles estão fazendo marketing, novamente, um grande padrão de mercado hoje em dia, e que aqui a gente vê que começa, né, o conceito começa a abraçar essas outras formas de relacionamento, mas antes não tinha. Então, com isso, fica um pouco mais claro do que como que a indústria também pensava as coisas, que você tem essa coisa da hegemonia do poder da indústria em relação ao consumo. Era o que? A indústria produzindo um produto e o consumidor ali quase como passivo recebendo aquilo. No máximo, a indústria correndo atrás do consumidor, tentando segmentar e tal, e tentando entender, mas tem assim uma coisa de topo para baixo, né? E hoje em dia a gente vê que, cara, como aqui essa pessoa em 1991 já colocou, cara, não pode ter muita essa hierarquia. A competitividade e a produção, ela deve ser uma cocriação entre quem tá ali produzindo, formando e quem tá consumindo, para ser realmente relevante, para ter um sistema de troca, de valor, independente se é uma troca que vai gerar lucro ou não, mas tem que gerar aqui uma satisfação das necessidades. E aí a parte que a gente chegou mais legal na discussão, tem pontos muito interessantes, né, que a gente viu também no outro artigo, que definir no intuito de esclarecer, não de trazer rigidez para as pesquisas, para os profissionais da área. Aqui tem um ponto que eu acho muito legal, com certeza é um conteúdo que eu vou trazer aqui sobre a lógica dominante do serviço no marketing. Isso, cara, gente, sério, é incrível, vale muito a pena me acompanhar, já se inscreve, já fica aí próximo, porque com certeza eu vou falar sobre isso, que é essa coisa assim do software as a service, e como que o serviço ele tá intrínseco já ao consumo de produtos físicos, né? Então a gente tem assim
uma relação entre consumo tangível e intangível para você criar uma diferenciação naquilo que você está produzindo. É muito legal isso. Então aqui ele coloca, né, como o serviço é um elemento fundamental nessa base de troca de valor, geração de valor, porque o serviço, ele é o ápice da experiência, ele não existe sem a experiência de consumo. É muito legal. E aí que eu acho muito interessante que os autores, assim, os pesquisadores e pessoas que estão procurando entender essas definições, elas entendem que, cara, talvez ter uma definição definitiva não seja possível, né? No terceiro artigo fala um pouco mais sobre isso, do tipo, cara, será que a gente consegue ter uma definição geral, sabe? Será que a gente vai precisar de algumas definições? Será que é melhor a gente abraçar que cada empresa, cada local vai ter um vocabulário diferente, talvez, para falar as mesmas coisas, e isso vai fazer mais sentido? Eu sou uma pessoa que, tipo, eu não vejo o problema da gente ter ali talvez uma forma de definição um pouco mais genérica pra gente partir de algum lugar e aí ir transformando aquela definição específica o suficiente para ela ser ativa e fazer sentido em contextos separados, sabe? Porque as pessoas que não são profissionais da área, elas precisam ter uma referência que seja um pouco mais fácil, um pouco mais palatável. Então eu fico pensando mais nessa pessoa. Então eu acho que seria bem interessante se a Associação Americana pudesse ter um papel melhor, talvez, do que ela tá tendo, porque claramente, assim, algumas pessoas não tá abraçando algumas críticas, e se a AMA ela conseguisse ser que nem o PMI, por exemplo, que é uma referência em gestão de projeto, que coloca aí padrões no mercado, se tivesse esse mesmo respaldo, seria bem interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui pra trás. Aqui fala sobre isso, né, de pequenas empresas, talvez uma terminologia para elas não faça tanto sentido, enfim, que precisa aí trazer, personalizar mesmo do que a gente está falando em cada caso. E aí aqui, né, uma parte assim, ainda tem a conclusão, mas um ponto que eles colocam aqui, cara, o marketing vai continuar mudando os seus conceitos e é isso aí. A gente vai ter que continuar correndo atrás e se reciclando em relação a se vale mesmo matar o conceito do marketing, criar um novo conceito novo. Mas no final das contas, eu acho que mudar alguns termos para transformar em algo muito específico, abraçar um pouco as mudanças sociais. Então, assim, são mudanças, elas precisam ser, mas a gente vê que, assim, é um padrão de mudança sutil e que é coerente com as mudanças sociais, sabe? Eu acho que não teve uma distinção, assim, não saiu muito fora da curva, né? A gente vê que, poxa, o passo não tá tão terrível assim, a gente não tá ficando muito para trás em relação às mudanças de mercado. Então, logo, quando a gente fala, tipo, o marketing digital é um novo marketing, é a nova teoria do marketing digital. Gente, será que precisa? Cara, eu acho assim, pensando aqui nos anos 2000, me sinto contemplado. Vamos esperar aí com essa nova revolução da automação do trabalho, né, com as ajudas da IA, talvez isso tenha que mudar alguma coisa na forma que a gente pensa o marketing. Não sei. Aguardar para ver as mudanças também. Aí aqui, essa é a imagem mais legal, que a gente agora tá comparando todas as décadas, né, que a gente viu parte por parte. Então vamos ver que tá todo mundo junto para ver qual que é um padrão dominante aqui. Ai, a luz até acabou. Tô no escuro. Não, eu falo demais. Cara, eu não sei como é que é pra vocês, mas às vezes o meu eu do passado surpreende meu eu do futuro, porque eu realmente achava que eu tinha feito, sei lá, uma compra ruim de me emocionar e comprar 2 luzinhas, mas pelo jeito, cara, ainda bem que tem 2 luzinhas, né? Então, vamos agora fechar aqui a nossa análise pra ficar tudo muito certo na nossa cabeça. Olha só que interessante quando a gente junta, então, todos os gráficos da pesquisa do pessoal. A gente vê aqui, ó, que a gente tem um padrão de interesse muito interessante, que é essa parte de trocas, e
eu tenho uma formação diferente, né, no marketing. Nos meus 25 anos que eu fiz uma mudança total de carreira, mas essa característica das trocas foi o que mais me encantou para estudar isso mais a fundo, né? Eu trabalhava em artes visuais, trabalhava em galeria, e essa troca e a preocupação ali com quem tá fruindo, que essa é a palavra mais bonita ali das artes visuais, o fruidor da obra, a gente acaba tendo falando muito sobre isso. E as ciências sociais têm um arcabouço muito, muito interessante. Quero falar muito mais sobre essa parte de consumo, identidade, cultura, que é essa perspectiva, né? A gente tem essa questão de troca na perspectiva do marketing e tem essas situações de troca na perspectiva de uma ciência social, na perspectiva dos estudos culturais, na perspectiva da arte. Satisfazer as necessidades de consumo é muito forte em todos os anos, né? Alguns mais a gente vê aqui nos anos 2000 que teve uma prevalência, mas estava sempre ali entre uma característica recorrente, né? Dos conceitos. E aí aqui no finalzinho a gente vê que existe ali uma relação equilibrada, né, assim, em prevalência entre serviços e produtos, essa discussão, as atividades organizacionais e os objetivos dessas organizações, né? O que a gente vê? E organização, como a gente já teve aí na nossa discussão, não quer dizer que são organizações somente com fins lucrativos, são qualquer tipo de organização. Vamos pensar então nesses elementos, né? A gente tem aqui então uma questão de indivíduos, então a gente tem meio que... Indivíduo não é bem a palavra, né? A gente tá aqui falando sobre como falar bem as palavras, mas assim, a gente, por mais que a gente viu que falar entre consumidor e produtor coloca aí um peso muito grande, mas a gente ainda tem um resquício de quais seriam essas partes. E o que é muito interessante em relação a gente ter, assim, essa parte de organizações, é que a gente parece que implica-se que são times, né? Que você tem ali instituições, existe uma organização de indivíduos. Isso é algo muito forte para o marketing. E nesse ponto tem também estudos muito interessantes que falam sobre redes de negócio, né? Em como que as organizações, essa pejotização do mercado de trabalho, o indivíduo virou uma organização, um CNPJ, que antes na verdade eram para organizações com várias pessoas. Então dá pra gente destrinchar muito, né? O que é essa parte do que é uma instituição e o que é uma organização. E aí a gente ainda tem essa parte aqui de produtos e serviços que, lembrando, a gente tem aí toda uma discussão sobre a dominância do aspecto intangível que a gente entende como serviço. E aí aqui, esses sistemas de troca que eu já comentei, e aí aqui a gente tem então as necessidades de consumo, que todo mundo pensa assim, nossa, a pirâmide de Maslow, né? Já adiantando aqui uma discussão que eu aprendi com Altair de Souza, é que Maslow não teve pirâmide nenhuma em Maslow. Só tinha realmente uma categorização de necessidades, e que isso é algo muito... Tá querendo entrar. Então Maslow não teve assim uma questão de que primeiro você vai suprir a sua necessidade de fome para depois suprir a sua necessidade do que seria um consumo mais de luxo, dependendo, né? Não luxo no sentido de alto padrão, mas assim, de uma necessidade não essencial. Então Maslow não falou nada disso. O marqueteiro, talvez aí, né, nessas décadas deu uma inventada, colocou numa pirâmide como se uma coisa viesse antes da outra, mas não existe realmente essa organização. E, gente, eu acho que é isso, muitos intempéries ali pra gente finalizar esse artigo. Eu gravei então 2 vídeos juntos, assim, numa pegada. Faltou ainda, não vou conseguir gravar de uma vez o último artigo, mas deixa eu já mostrar aqui pra vocês, pra quem está me aguentando e está interessado. A gente vai ainda ver aqui, cadê, gente? Aqui, é esse aqui, isso.
esse artigo, deixa eu ver, acho que eu ainda tô precisando terminar de ler, né? Então a gente ainda tem nesse mesmo formato, ainda falando sobre o tema, sobre como conceituar o marketing, não só o marketing, né, mas como conceituar também as microatividades, os processos dentro do marketing. A gente ainda vai ver definindo, né, um novo mapa aí para o marketing. Essa publicação é de 2006, mas eu escolhi ela porque tem várias críticas interessantes. É uma forma da gente pegar, então, o que a gente viu no primeiro artigo, que era, quais são as características de um conceito? Existe, sim, referências para a gente conceituar de uma maneira que a gente entenda qual que é os critérios, qual foi o processo para chegar até ali. É muito desejável. Tem a crítica de que o marketing não faz isso o suficiente. A gente acabou de ver com esse vídeo um artigo que mostra uma maneira mais racional de ver ali as definições e fazer um panorama que eu achei fantástico. Achei fantástico esse artigo que a gente acabou de discutir. E aí, então, a gente vai vir aqui para esse artigo que ele é muito mais crítico. Claro que sendo crítico não é uma opinião, né? Tem toda uma crítica, tem todas as evidências e uma argumentação pautada em pesquisas de mercado. Só para vocês terem um gostinho do que está para vir, e é muito massa, essa parte aqui, ó, fala de uma decadência do marketing, em como pesquisas de mercado mostraram que o marketing, assim, não é toda essa coisa, e isso era no início dos anos 2000, e aí eu já fiz as minhas pesquisas, o meu dever de casa pra gente saber se esse padrão continua, e eu não vou falar, vocês vão ter que assistir o próximo vídeo e ver essa discussão, né, em relação a o marketing estar presente aí nas definições estratégicas das empresas? Talvez sim, talvez não. E aí, então, esse próximo artigo, ele vai tecer toda essa discussão com uma visão muito legal do mercado mesmo, sabe? Enquanto, assim, o primeiro que a gente viu era muito mais crítico em relação à pesquisa no marketing, e os conceitos também que o artigo desse vídeo pegou, que, são conceitos mais relacionados à pesquisa acadêmica, mas a gente vê ali o Kotler, que é seguido no mercado, né, que tem aí a grande bíblia do marketing. Você vê que ele aparece muito, então a gente pode sim dizer que é um consenso tanto entre o que é difundido no mercado, quanto o que é difundido na academia, na pesquisa. E aí aqui a gente vê que eu gostei desse artigo porque ele tem uma pegada bem interessante em relação a também pegar pesquisas de mercado, que não são pesquisas que foram feitas em instituições acadêmicas, mas em instituições que geram dados extremamente relevantes, né? Que é a McKinsey, quem mais que estava aqui? Mas mesmo essa da McKinsey, ela é uma junção. É uma instituição de pesquisa de mercado junto com uma instituição acadêmica. E eu achei isso bem interessante, né? Pra gente ver o que a academia está pensando, conceituando o marketing e como que isso influencia na própria percepção do mercado. Tipo assim, o marketing ele não está presente no corpo diretor. O que isso quer dizer? Como que a conceituação do marketing para dizer o que o marketing faz pode ajudar o marketing a estar mais presente nas instituições, e isso faz sim uma diferença no mercado de trabalho. Então, por isso que esse próximo artigo é muito interessante e vem com críticas também parecidas até com o que a gente já viu em relação à Associação Americana de Marketing. Então, espero te encontrar na nossa próxima discussão. Por enquanto é só. E, novamente, assim, esse é um formato novo pra mim. Eu tô testando, espero que... Vamos ver como é que vai ser a reciprocidade, mas eu espero muito o seu feedback. Se você vê partes que poderia melhorar, eu sei que a minha oratória poderia melhorar, né? Eu tô ainda me acostumando um pouquinho com essa coisa de produção de conteúdo, mas eu super aceito feedback, dicas,
construtivas, não construtivas, tá tudo bem. E se você acha legal, se essa é uma discussão que você quer participar, se você está interessado aí no próximo artigo, é só você se inscrever. Se você está em alguma rede aí de vídeos curtos, eu estou nas redes de vídeo, nas redes sociais de vídeos longos também, que eu acho que é melhor assim, né? Ver a discussão de começo, meio e fim. Que mais? Se conecte comigo lá na rede social de paraprofissionais. Não sei se essa coisa assim de a gente citar outras redes sociais realmente diminui o alcance, mas pelo sim, pelo não, por favor, me sigam lá, se conectem, falem que você viu, me fale que você viu o meu conteúdo nas outras redes, pra eu saber se você é real ou se você é uma automação, porque tem lá também. Isso me ajuda bastante a te adicionar como contato. E por lá eu criei uma newsletter, então a rede social vai te avisar. Todo fim de mês eu tô fazendo um apanhado dos conteúdos que eu tô conseguindo produzir em todas as redes e tal. E aí você recebe uma notificação. Então, se caso os algoritmos aí não entregarem, você se inscrevendo nessa newsletter, você ainda recebe por e-mail quando eu soltar essa revisão toda. E se você tem um aplicativo dessa rede social profissional, eles também avisam, assim, o LinkedIn... falei. Essa rede social profissional, ela tem um algoritmo que ainda é bem interessante para quem quer consumir mais conteúdos relacionados a profissões, a trabalho, então vale a pena estar por lá também. Porém, não é muito amigável com vídeo. Então, por isso que fique aí, siga aí o sininho na rede social de vídeos longos, até porque eu não posto tanto assim. Então, eu não vou ficar te enchendo o saco. Até gostaria, né? Não vou ficar te enchendo muito o saco. Acho que a minha maior frequência vai ser de 2 vídeos longos por mês. É o que eu dou. Então, espero te ver por aí e tchau, tchau. Até a próxima.